Amor, com quem você aprendeu a fazer salgados tão bonitos e gostosos assim? Eu apenas comecei. Apenas comece. Hoje eu vou te ensinar como ganhar dinheiro com croquetes congelados, uma ótima opção para fazer uma renda extra. E na receita de hoje você vai aprender a fazer deliciosos croquetes de frango acebolado com queijo. Esse vídeo é mais do que uma receita, é uma aula completa para você ter sucesso na sua produção. E para você que não é inscrito no canal, eu vou deixar o convite. Clica aqui embaixo, se inscreva e venha fazer parte da família Bistrô dos Salgados. E se você gostar da receita, compartilha. Compartilha com gosto, com força, nos grupos de WhatsApp com sua família, para que eu venha trazer mais receitas detalhadas e deliciosas como essa. Vamos lá para o passo a passo? E eu já vou começar assim, com dica de milhões para você. Adiante a sua produção. Quando você adianta a sua produção, você consegue dar conta ali até de mais salgados. E você fica livre de imprevistos. Aqui eu tenho 500 gramas de frango cozido e desfiado. E durante a semana eu cozinho 2, 3 quilos de frango. Peso as porções que eu vou precisar ali durante a semana. E aí eu tiro e vou usando para gravar aqui para vocês. E essa dica ela é maravilhosa porque você pode fazer aí também na sua produção. Eu vou refogar esse frango com 100 gramas de margarina, uma cebola média ralada, eu ralei no lado mais grosso do ralador, 2 dentes de alho e eu ralei no lado mais fino do ralador. Agora eu vou refogar e depois que todos esses ingredientes aqui estiverem refogados, aí eu vou adicionar o frango. Acompanhe o passo a passo. Eu vou fazer um caldo de cebola. Gente, pense num caldo maravilhoso. Aqui no liquidificador eu tenho duas cebolas médias, 500 ml de leite. Agora eu vou bater. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Eu preciso de 1 litro de caldo de cebola. Eu coloquei 500 ml de leite, 2 cebolas e só depois de batido aqui no liquidificador é que você vai completar com água para chegar em 1 litro. Prontinho aqui. Agora eu tenho 1 litro de caldo. Não precisa coar o caldo da cebola, tá bom? O sal, eu coloco uma colher de sopa bem cheia de caldo de legumes em pó. O caldo de legumes em pó, ele já tem sal. Esse tá premiado, né? Veio com Pelotas. Produção! Você apareceu, produção? Tava com saudade de mim? Tava. Produção, o que foi que aconteceu? Tá vendo? Esse veio com os prêmiozinhos, né? Tô vendo aqui. Umas pelotinhas, ó. Acho que você comprou em outro lugar, né? Foi. Ah, tá joia. Gente, isso daqui é fácil de encontrar em lojas de especiarias. Aí a produção dessa vez comprou em outro lugar. O creme de legumes veio da cor de creme. Uma colher de sopa de coloral e 2 colheres de sopa bem cheias de cebolinha. E o cheiro verde você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Eu vou adicionar aqui nesse caldo 550 gramas de farinha de trigo sem fermento. Mas eu só vou fazer isso depois que esse caldo estiver fervendo por completo. O canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando. E se você está começando, tire a panela da boca do fogão e adicione a farinha de trigo toda de uma só vez. Nossa, como esse caldo tá cheiroso. Cheiroso, né, produção? E ele fica mais corado depois que ferve, você percebeu? Uhum. Isso é por conta do coloral. Ê, produção! Olha só, como eu já falei, se você for fazer isso aqui pela primeira vez, você pode se assustar com essa aparência, olha. Diga se não dá para entrar em desespero. Você vê um negócio desse aqui, você diz, ué, como é que vai virar aquela massa
tão lisinha, mas confia em mim. E faça isso com a panela fora da boca do fogão, tá? Você só vai voltar a panela para a boca do fogão depois que você perceber que toda a farinha de trigo está envolvida aqui nesse caldo. Pronto, toda a farinha aqui, olha só, já está envolvida. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou cozinhar por uns 5 minutos, porque essa massa aqui, a farinha de trigo, ela não está cozida, ela está apenas envolvida aqui no caldo. Eu já vi algumas pessoas nos comentários falando que a massa ficou com gosto de farinha de trigo crua. É exatamente nesse momento aqui que você precisa ter esse cuidado de levar a massa para cozinhar um pouco, porque senão a farinha de trigo vai ficar crua. Exatamente. Não é isso? Eu gosto de falar todas as dicas e segredos para que você não erre aí na sua produção. Eu poderia seguir aqui sem chamar sua atenção para essa dica. Anote aí no seu caderninho, porque isso é muito importante. Olha só, eu falei 550 gramas de farinha de trigo no caldo. Agora tem uma coisa aqui, o peito de frango que você usar, se ele estiver com muito caldo, muito úmido, sabe o que é que vai acontecer? 550 gramas de farinha de trigo, o ponto da receita não vai acontecer, que é esse ponto aqui, ó, um ponto que você pega e você percebe aqui, ó, que não gruda em suas mãos, você consegue trabalhar com a massa. Outra coisa que você nunca, mas nunca pode fazer é, não deu ponto, você colocou 550 gramas de farinha de trigo. Aí você, já sei o que é que eu vou fazer. Vou pegar a farinha de trigo, jogar aqui na massa e sovar. Não faz isso não, porque não vai dar o ponto, a massa vai ficar amolecida e você vai perder todos os ingredientes. E vai ficar com gosto de farinha de trigo crua. Exatamente. O que é que você tem que fazer? Pegue a massa e volte para a panela e coloque mais 30 gramas, 25 gramas de farinha de trigo e vá misturando, tá bom? Até chegar ao ponto dela ficar bem cozida e firme. E eu não falo esse tipo de coisa para lhe assustar, não. É para que você tenha conhecimento, entendimento e sabedoria do que você deve fazer aí com a sua massa. E eu já digo assim, ó, você não fala essas coisas não é para assustar, não, é para te salvar. Porque na hora do desespero que não deu ponto, e agora o que eu faço? Né? É, verdade. Exatamente. Deixe a massa chegar a uma temperatura em que você consiga pegar. Eu vou dividir essa massa em porções de 50 gramas. E é você que escolhe aí o tamanho que você quer dividir as porções. Esse tamanho aqui ele é mais indicado para coffee break. Se você quiser fazer para tamanho de festa, aí você vai pesar porções entre 25, no máximo 30 gramas. Anote aí no seu caderninho, 41 unidades com o peso de 50 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 34 gramas. Aqui eu vou bolear as porções, que é o ato de fazer bolas, porque isso facilita a nossa modelagem, sabe? Olha. Todas boleadas, e aqui eu já posso empanar e fritar, porque o sabor aqui tá maravilhoso. Mas se você quer intensificar e deixar ainda mais gostoso, aí você vai colocar cubos de queijo. Aqui eu tenho 400 gramas de queijo. O queijo prato e o queijo mussarela. E fique livre, é você que escolhe aí qual queijo que você vai usar. Gente, começou a chover. Ai, que delícia! Eu amo chuva. Olha, para que você tenha noção, eu vou pesar um cubo desse aqui, olha, em média 9 a 10 gramas, tá bom? Anota aí no seu caderninho. Quando você for rechear, vai pegar a porção e fazer isso, olha. Essa é a forma correta de rechear um salgado que tenha queijo. Aí você vai apertar para ter certeza que saiu todo o ar e vai modelar. Eu vou modelar aqui em bolinhas mesmo. Você escolhe se você quer modelar bolinha ou tubinho assim. Olha, é você que escolhe, tubinho ou bolinha. Cadê seu caderninho?
Eu não acredito que você guardou. Pega ele aí porque eu ainda vou precisar dele. Escreva isso aí no seu caderninho. Nunca, 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 nunca nessa galáxia recheie qualquer salgado com queijo desse jeito aqui. Apertando, abrindo a massa em formato de disco, coloca o queijo e fecha, e aí você vai bolear. Olha, eu já estou sentindo aqui, já estou percebendo que o queijo está solto e que está cheio de ar aqui dentro. Sabe o que acontece aqui? Gente, não é uma coisa boa de se ver, não. No momento da fritura, isso vai estourar. É sério. Então, nunca faça isso. Eu vou até tirar aqui. Olha, cheio de ar dentro. O correto é você primeiro fazer uma bolinha. Aqui, ó. Feito a bolinha, é que você vai fazer isso aqui. Olha. Aí você tem certeza que não tem nada de ar entre o queijo e a parede da massa aqui. Tá vendo? Olha, aperto para ter certeza que não tem nada de ar. E aqui pode fritar minha amiga, meu amigo, que tenho certeza que ela não vai estourar. Fica essa dica de milhões aí para você. Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Todos modelados e recheados. Alguns aqui eu recheei em formato de tubinho. Aí você escolhe se quer bolinha ou tubinho. Para empanar, eu vou usar farinha panko. Aqui eu tenho 300 gramas de farinha panko. E para usar a farinha panko, eu gosto de fazer uma misturinha. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento e 1 colher de sopa de caldo de legumes em pó. 300 ml de água. No lugar do caldo de legumes em pó, pode ser creme de cebola também, né? Sim, pode ser creme de cebola. E eu deveria ter colocado, não era produção? É? Já que é tudo de cebola, né não? Ia ficar só a cebola, hein? Mas vai ficar uma delícia também. E a textura do creminho é essa daqui. É como se fosse de um suco de legumes. Suco de legumes. Uma vitamina. Uma vitamina de frutas, não, um suco de frutas. Passe os salgados na misturinha. E se eu não quiser usar a farinha panko, pode usar a farinha de rosca comum, né? Pode usar a farinha de rosca comum. E não precisa fazer a misturinha. Empana na água e joga na farinha de rosca tradicional. Se você já tem experiência, aqui é o momento para você fritar. Mas se você não tem, o que eu indico é que você leve para a geladeira para resfriar por no mínimo 1 hora. Porque se você fritar agora, olha só, ele está um salgado mole, porque a massa aqui está morninha. E para que isso, Edva? Para que eu tenho que levar para a geladeira e deixar lá resfriar por 1 hora? Porque isso garante uma excelente fritura. E para você que está começando, não vai correr o risco de ficar encharcado, tá bom? Aí aqui você vai levar para a geladeira e deixar lá por 1 hora e depois você vai fritar. Mas no nosso caso aqui, eu estou lhe ensinando como congelar. Aí você vai fazer o seguinte. Para congelar, coloque em bandejas. E, gente, anota aí no seu caderninho. Tendência para 2025, salgados congelados. Pode fazer aí que é sucesso, salgados congelados. Olha só, bandejinhas fáceis de encontrar em lojas de embalagens, essa daqui é a B1. Olha só, o legal de trabalhar com essas bandejas é que você não precisa fazer o pré-congelamento do salgado, você já pode levar direto para o freezer. Aí você vai passar o plástico filme. E olha só como elas ficam perfeitas. Aí aqui você leva para congelar e a validade é de 90 dias. E se você me perguntar nos comentários, Edva, e eu posso fritar
e congelar? Pode. Vou pegar algumas aqui para fritar. Mas eu tenho uma dica para dar antes de você fritar. Você tem uma dica, produção? Olha, aqui são as coxinhas do último vídeo, né? São coxinhas de linguiça calabresa com queijo e essas estão congeladas. Aí você tem a opção também de fazer o quê? Fazer bandejas mistas. E aí você pode colocar duas dessas numa bandeja e fazer bandejas mistas, né? Com o sabor que você tiver aí. Você pode imaginar, por exemplo, aqui seria um outro sabor, poderia estar recheado com presunto, com linguiça ou frango, o que você quiser. Produção, que dica de milhões! Gostei, viu? E aí as pessoas perguntam, se eu comprar congelado é mais barato. Não, se você vende uma bandeja dessa por R$20 frita, se você for comprar congelado, é R$20 também, porque tem pessoas que falam assim, porque eu fritei, eu vou vender mais caro. E a energia que você gastou para congelar? Vou pegar algumas aqui para fritar. E se você for fazer para vendas, coloque luvas em suas mãos, porque aqui quem vai comer é a produção. Oba! Aqui você pode levar para o freezer ou para o congelador aí de sua casa e a validade também é de 90 dias. Aí você vai explicar para o seu cliente, vai tirar do freezer e vai colocar direto na air fry, no forno convencional ou no forninho elétrico. E você pode aquecer no micro-ondas. A diferença é que não vai ficar crocante. E você pode fazer bandejas com eles fritos e congelar. A validade também é de 90 dias, mas eu tenho certeza que você vai vender antes. E o preço de vendas, isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Eu tenho um e-book onde eu mostro passo a passo de como você calcular o preço de vendas dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. E aqui, produção, quanto você pagaria em uma bandeja dessa? Acho que uns R$20 tá bom, né? R$20. R$20 dá para ganhar, sim. Agora sim, como você falou, é importante que você faça os cálculos para não ter prejuízo, porque pode ser que na sua região os ingredientes sejam mais caros do que a nossa região. Exatamente. Gente do céu, eu vou comer um aqui porque o cheiro tá assim maravilhoso. Olha só. Nossa. Sério. Vocês precisam fazer. As minhas glândulas salivares estão aqui implorando para chegar a vez delas. Tome, produção. Muito bom. Bom mesmo. Bom demais. Produção não aguentou, não, um pedacinho, olha só. Olha. Quer dizer que aí já tá pronto, não precisa botar recheio, né? Não. Assim, não faça essa pergunta não, porque eu vou colocar queijo. Ai, tá.